Amém. Quero agradecer também a presença aqui de pessoas ilustres, aliás todas são, mas hoje eu estou aqui com a minha diretora, viu gente? A diretora da minha faculdade, então a minha responsabilidade aqui dobrou, porque só tem gente que sabe muito a Bíblia ali, né? Olhando e tem muita gente. A Dulce veio. Dulce, muito obrigada pela presença, faça isso sempre. Amém. O pastor aqui costuma dizer o seguinte: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quando está aqui, eu vou falar por ele. Amém. Viu? E volte sempre. E volte sempre. Se quiser, fique com a gente. O pastor vai falar assim. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 22. Isaías 22. Todos acharam? 22, a partir do versículo 8. Amém. Versículo 8. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derrubareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, raspar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo o seguinte: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor. Meus irmãos, o tema para esse texto que eu tirei foi: o homem precisa voltar para Deus. Então vocês poderão notar que esse texto que nós acabamos de ler, essa passagem, tem um toque contemporâneo, porque a Bíblia já tem muito tempo, mas parece que nós estamos vivendo isso aqui, isso que nós acabamos de ler, né? Porque a palavra de Deus, ela é moderna. Verdade. Embora a cultura, a ciência, a filosofia, a política, a religião também mudem assim a cada dia, mas a palavra de Deus não, ela permanece inalterável. Ela não muda, porque ela é relevante, ela é sempre atual, ela é eternamente exata. Então lá em João 17:17, Jesus diz o seguinte: a palavra de Deus é a verdade. Amém. E quando Jesus se referiu ao Velho Testamento, ele disse o seguinte: porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Amém. Até que tudo se cumpra. Então isso é a palavra de Deus. Amém. Então a tese geral da Bíblia é Deus reivindicando a qualidade da sua palavra. Amém. Então é a palavra de Deus sobre Ele próprio, é a palavra de Deus sobre o homem, e a palavra de Deus sobre o mundo. E a palavra de Deus também nos ensinando como endireitar esse mundo. Então esse texto aqui de Isaías, que nós acabamos de dizer, é uma perfeita ilustração do que eu estou dizendo para vocês. A Bíblia, ela está certa
quando ela diz lá em Eclesiastes 1:9, ela diz assim: nada há de novo debaixo do sol. Então, nesse texto aqui, Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, especialmente o povo de Jerusalém. Então, nós vimos aqui um retrato fiel do mundo moderno. Meus irmãos, isso aqui já tem 3.000 anos que foi escrito. E está tudo do mesmo jeito, o homem não muda nada, tudo igualzinho. Então vamos entender essa descrição de Isaías aqui. Vamos ver o que ele tem para nos dizer, o que Deus tem para nos dizer através dele, né? Porque aqui está a palavra de Deus. E está dirigida a qualquer um de vocês aqui que estão aqui na igreja hoje. Qualquer um. Eu não sei qual é o problema da pessoa que veio aqui hoje. Eu não sei nada porque a gente não convive, então não está sabendo. Porque pode ter pessoa aqui doente, pode ter pessoas aqui com alguma dificuldade, pessoas com algum embaraço na vida, alguma causa na justiça, algumas coisas assim impossíveis que a gente não dá conta de resolver. Então, esta palavra é para pessoas que estão com algum tipo desse problema, em alguma dessas situações. Então vamos orar e ouvirmos o que Deus tem para nos dizer com esta palavra. Amém. Soberano Deus e amado Pai, nós rogamos, Senhor, que nos dê sua graça, o seu Espírito Santo, para tomarmos esta mensagem para nós, individualmente, também como cidadãos do mundo em que vivemos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu não quero que ninguém feche a Bíblia, vocês vão me ajudar. Nós vamos começar para o verso 8, foi aquele que nós lemos, foi o primeiro que nós lemos. Está dizendo assim: tira-se a proteção de Judá, né? Eu posso dizer assim: e se tirará a cobertura de Judá? E naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. O que Deus está falando aqui através do profeta? O que ele quer dizer com isso? Aí vocês poderiam traduzir assim também: ele tirou a cobertura de Judá. Em outras palavras, porque aqui nós lemos o texto está tratando de um povo, né? Então vocês vão dizer assim: ele tirou, olha aqui, a cobertura sobre os olhos de Judá. Tirou a cobertura sobre os olhos de Judá. Então aquele povo lá que eu estou tratando, lá de Jerusalém, lá de Israel, aquele povo tinha assim uma espécie de véu. Eles não viam direito, uma espécie de véu diante dos olhos deles, de modo que eles não conseguiam ver certas coisas, não viam direito. É como diz aqui o profeta: a cobertura foi tirada, está dizendo, a cobertura foi tirada, e de repente eles começam a ver, começam a enxergar certas coisas. Agora eu pergunto: como é que essa cobertura foi tirada? A resposta, meus irmãos, é nos dada no início do capítulo 22 e no contexto geral também do capítulo e na história contemporânea. Agora preste atenção como estava a situação de Israel, porque os inimigos já tinham ocupado algumas áreas de Israel. Ninguém tinha notado ainda que o inimigo tinha ocupado já uma parte de Israel. Mas agora eles estavam avançando sobre Jerusalém. Então foi esse avanço das tropas assírias, inimigas, né, de Jerusalém, de Israel, que despertou os israelitas. Ele despertou, aí tirou a cobertura dos olhos deles.
Então eles tiveram de acordar, de esfregar os olhos e ver, tem gente nos perseguindo aí. Aí eles descobriram o problema, que era o avanço das tropas assírias. Até no momento eles não tinham visto nada. Porque muitos outros profetas, eles já tinham avisado sobre a chegada das tropas inimigas. Inclusive o profeta Isaías. Mas eles não deram atenção de jeito nenhum. Achavam que os inimigos, eles não atacariam Jerusalém, porque era uma cidade assim fortificada, né, com muitas muralhas. Então eles estavam protegidos. Mas agora, com o avanço das tropas assírias, de repente, a cobertura foi tirada e eles viram que alguma coisa estava errada. E tem acontecido, meus irmãos, isso aí é a mesma coisa com pessoas que hoje se recusam a reconhecer o que está acontecendo no mundo. Mas isso nós não vamos entrar, vai ser tema de outra palestra. Então vamos para o verso 9. O verso 9 diz assim: e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas, muitas. Tendo sido retirada a cobertura dos olhos, o avanço dos assírios os forçou a observar os muros, aquelas muralhas de defesa de Jerusalém. E pela primeira vez, eles viram que havia muitas brechas nos muros. Eles não tinham visto antes. Agora descobriram que havia muitas. Está dizendo a palavra aqui, muitas palavras. Então vamos entender. Não foi o exército assírio que fez as brechas, porque eles não tinham chegado ainda. O exército assírio não havia chegado na cidade. Como é que pode ter brecha? Como é que eles estragaram? Por que haviam aquelas brechas então? Havia brecha simplesmente por causa da falta de atenção daqueles cidadãos, daqueles filhos de Deus, porque aquele pessoal eram os filhos de Deus, do povo de Israel. Era a falta de atenção deles, porque eles só queriam, segundo o texto aqui, eles só queriam desfrutar a vida e nem pensavam em inspecionar os muros. Eles não olhavam para os muros, para aquelas muralhas que guardavam a cidade. Simplesmente ignoravam tudo. Por quê? Pura displicência deles. De vez em quando vi um pedreiro, um mestre de obra, e dizia: olha aqui, parece que vocês precisam reparar esses muros. Tem alguma rachadura aqui, alguma rachadura ali, a argamassa já soltou, tem pedra soltando, tijolos caindo. Por isso que surgiram fendas. Mas eles respondiam assim: não se preocupem, continuemos a aproveitar a vida, esses bons tempos. Não mencionem nem a necessidade de reparação de muros. Quer dizer, às vezes a gente fala um pedreiro, mas eu estou querendo dizer um profeta, né? Isso acontece exatamente conosco também. Nós não queremos ouvir ninguém. Ninguém que nos alerte sobre alguma coisa que nós estamos fazendo, alguma coisa errada que nós estamos fazendo. Às vezes a gente faz e não quer que ninguém fale para a gente. Por exemplo, às vezes a pessoa esquece de fazer orações. A falta de obediência a Deus, falta de relacionamento com a palavra de Deus. Tem gente que só lê a Bíblia aos domingos. E olhe lá, às vezes nem aos domingos. Não tem tempo. Vive na correria. Ganhar dinheiro. Viagens. Vida social intensa. E agora tem internet, né? Telefone com os amigos, só. Então não sobra tempo para Deus. Como se Deus quiser sobra, né? E não sobra tempo para Deus. E quando outras pessoas chamam a atenção delas, aí elas não lhe dão ouvidos.
E assim os muros vão trincando. Os muros vão trincando, vão rachando. Amém, é verdade. E começa a aparecer aquelas fendas. É verdade. Então, meus irmãos, essas partes dos muros lá de Jerusalém, elas não caíram de repente, não. Foi um processo lento. Isso tinha acontecido quase de forma assim, imperceptível. Eles não tinham notado. Porque primeiro o muro trinca, né? Depois que ele trinca, ele racha assim maior. Depois vem uma abertura. Logo depois vem o desmoronamento, não é? Então fica fácil atravessar por ali. O inimigo entra com a maior facilidade. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Ela está fazendo aqui, meus irmãos, uma comparação conosco, com a nossa vida, com a nossa alma. E é isso que acontece conosco exatamente. Homem nenhum erra e despedaça de repente. Nenhum. É um processo sutil, é um processo lento. A pessoa começa assim um pouco negligente aqui, um pouco negligente ali, né? Tudo vai bem, diz ela. Não está acontecendo nada comigo. Geralmente é desse jeito. Então essa pessoa, ela apenas esquece de fazer orações. Aquelas orações que a gente aprendeu na infância. A pessoa deixa de fazer. A pessoa não assiste mais uma pregação. Não quer ouvir mais a palavra de Deus. A pessoa começa a brincar às vezes com a bebida. Ah, é só mais uma dose. Naturalmente eu não vou me tornar um beberrão. Então fala assim. E assim o mal entra. É imperceptível. Nem a pessoa percebe. Outra pessoa bem intencionada, né, um profeta de Deus, como o profeta Isaías, ele diria o seguinte: olha aqui, você sabe para onde é que você vai? O que está acontecendo com você? Você está sendo fiel na igreja? Está sendo fiel nas suas orações? Você tem lido a Bíblia? Você está brincando com fogo? O que é isso? A gente começa a chamar a atenção e a pessoa aí fica contrariada com a gente. Contrariada, eles não gostam. Aí o inimigo vai avançando devagar. Avançando. De repente ela não percebe de jeito nenhum que há uma brecha no seu muro. Aí ela já perdeu o seu caráter, já perdeu a sua honestidade, já perdeu o seu brilho, como nós falamos, né? Meus irmãos, não é o inimigo que vem de uma vez assim, esmagando tudo, não. É pura negligência da pessoa. Essas coisas acontecem e nós temos de acordar. E temos de descobrir o problema. O que há de errado conosco? Nós temos que procurar saber. Por que o exército assírio está avançando? Por que as brechas estão nos muros, nos meus muros? Por que a argamassa, né, soltou? Nós temos que fazer essas perguntas para nós. Foi por causa desse deslize, meus irmãos, que os israelitas, eles não atentaram para essas fraquezas, né? E os israelitas foram derrotados, eles foram esmagados e levados para o cativeiro. Nós todos aqui, todo cristão sabe da história. E aqui, meus irmãos, nós temos a mensagem de Deus para eles. Essa mensagem aqui era destinada a impedir essa calamidade, de acabar com Jerusalém. Eles não obedeceram. Deus os chamou ao arrependimento e eles não ligaram. Então Deus permitiu que esses israelenses, esse povo de Deus, que era o povo escolhido de Deus, né, fosse derrotado, esmagado, levado lá para o cativeiro. Sabe quanto tempo eles ficaram? 70 anos cativos. 70 anos presos. Quer dizer, sendo escravo, né?
Então essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Amém. Ele quer impedir que esta mesma calamidade venha sobre nós. Amém. Amém. Porque cada um de nós é uma Jerusalém. É verdade, Deus. Cada um de nós estamos sob as vistas de Deus. Amém. E cada um de nós está determinando o seu destino É eterno. verdade. É verdade. Portanto, meus irmãos, a questão vital aqui é essa. Se descobrirmos que alguma coisa está errada conosco, se começarmos a notar que a nossa vida não está indo bem, né? Agora, se nós quisermos modificar para que tudo fique bem, é fácil. É só. O que nós precisamos? É tirar a venda dos nossos olhos. Amém, Jesus. É o que, vamos ver, isso está dizendo no verso 9. Notareis as brechas da cidade de Davi. O texto diz que a cidade de Davi tinha muitas, ele botou no plural, muitas brechas em seus muros. Agora, o que eles fizeram a respeito? É só lermos o verso 8, segunda linha. Eles fizeram assim: naquele dia olharam para as armas da casa do bosque. E na segunda linha do verso 9 diz: encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Verso 10: contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para fortalecer os muros. E no verso 11: construíram um reservatório entre as duas muralhas para guardar água que vinha do açude velho. Então, meus irmãos, eles estavam ali armando uma defesa. Uma defesa por meios militares, brigas, né, guerras. E não era esse o caminho que eles deviam seguir. Não era. Eles estavam fazendo tudo para defender a cidade de Jerusalém, tudo, e não conseguiram. Agora nós vamos ver como é que eles estavam ali. Ali naquela cidade estavam eles todos, só para a gente entender o que eu estou explicando. O exército assírio estava avançando. O véu foi tirado, né? Aí eles ficaram alertas e disseram: estamos numa situação desesperadora. O que é que vamos fazer com isso? Aí eles ficaram preocupados. Observe, meus irmãos, que a primeira coisa que eles fizeram foi olharam para as armas da casa do bosque. Então eles foram ao lugar onde guardavam as suas armas. Armas de guerra, seus carros, seus cavalos, aqueles implementos de guerra, né? Quer dizer, eles correram para o seu arsenal. Foi isso que eles fizeram. Outra coisa que eles fizeram: armazenaram água do açude inferior. Era o meio de defesa deles, que eles iam soltar aquelas águas uma vez em cima do pessoal. Eles estavam pensando em defender a cidade. Então eles fizeram grandes preparativos militares. Aí começaram a contar as casas de Jerusalém. Enviaram peritos para todo canto para ver quantos buracos tinha naquele muro. Ficaram apavorados, porque eles queriam reconstruir os muros, né? Ah, mas não tem material suficiente para reconstruir todos esses muros. Não temos tijolos, não temos pedras, não temos essa argamassa para reconstruir. O que vamos fazer? Então, o que eles fizeram? Decidiram, está dizendo o texto aqui, demolir algumas casas, para terem tijolos, terem pedras, para consertar os muros. Então eles chamaram alguns dos moradores por ali para sacrificarem seus lares, as suas casas, em defesa da cidade. Vamos reparar as brechas. E tudo que eu estou interessado em mostrar para vocês é que esses filhos de Israel, eles tinham feito todos esses alardes, tudo. Eles tinham se entregado a todos aqueles métodos heróicos e militares na tentativa de salvar a capital do país deles, mas não conseguiram. Eles falharam completamente. Falharam. Agora, por que tudo isso falhou? Por que não deram certos
aqueles métodos heróicos militares? Por que nada deu certo? Então eu vou expor para vocês 3 razões por que não deram certo. Nada deu certo. Então a primeira razão é essa. Ainda que eles tinham retirado o véu, eles não conseguiam ver o real caráter do problema. Não viam que era o caráter moral. Eles não viam que lá em Jerusalém todo mundo estava dentro da imoralidade. Para eles o problema era puramente militar. Nunca haviam observado que ali existia um caráter moral. Porque eles só pensavam em divertimentos, festas. Vamos ler o verso 13 para vocês verem. Eles diziam assim no verso 13: eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não nos preocupemos com essas coisas por aí. Eles só queriam festas, só aproveitar a vida, como nós falamos, né? Porque eles eram influenciados pelos filósofos da época. Eram os epicureus e os estoicos. Eles chamavam o epicurismo e o estoicismo. Então aquele povo, eles não acreditavam em Deus. Os filósofos não acreditavam em Deus. Aí contaminou todo o povo de Jerusalém. O povo ficou como eles. Nós não podemos deixar nos contaminar. Porque tem gente que quer contaminar a gente mesmo, né? Nós sabemos disso. Porque a filosofia do epicurismo era isso: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então o homem moderno é assim também, do mesmo jeito. E é sobre isso aqui que a Bíblia está falando. O homem moderno diz a mesma coisa do epicurismo, a mesma coisa. Vamos aproveitar a vida. O que adianta isso ou aquilo? Amanhã morreremos. Do mesmo jeito. E quem que é Deus para o homem moderno? O homem moderno, ele se acha tão brinhante, que tenta agora até explicar o universo sem levar Deus em conta. Outro dia tinha uma reportagem na revista Veja, querendo explicar o universo sem levar Deus em conta. Então tudo porque o homem moderno, ele não compreende que esse mundo aqui é o mundo de Deus. Amém. Deus é que criou o mundo, ele compreende isso. E ele é o Senhor dos senhores, né? Amém. Olha que Deus trouxe assim do nada, ele trouxe do cosmos a existência, do nada. Amém. E o homem moderno compreende também que Deus, com um sopro, ele pode esmagar qualquer exército. Ele pode levantar reis, ele pode derrubá-los se quiser. Porque ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o homem moderno, ele não compreende isso. Então é nesse texto aqui que está ensinando aquele povo, é esse texto que ensinou para eles, através do profeta Isaías, a reparar nas suas brechas, os seus muros. Mas ele também está lhes ensinando que existe algo mais profundo do que problema militar, do que pegar em armas. Ali em Jerusalém, o maior problema era moral. Porque embora o inimigo estivesse avançando, embora havendo brechas nos muros, embora não tivessem reservas de pedras, de tijolos para construção, né? Eles ainda continuavam do mesmo jeito, não tinham nada, ainda não deixava aquele amor pelas festas e pelo prazer. Aquele gozo e alegria, né? Matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho. Aí eles diziam, eles todos, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Eles ainda diziam muito mais, diziam assim, não vamos permitir que nada perturbe o nosso prazer, nada, nossas festas, nada.
Hoje em dia, gente, o homem moderno é do mesmo jeito. Não me perturbe com esse negócio de reunião na sexta-feira. Sexta-feira é o dia do meu churrasco, o dia do meu descanso. Já me disseram isso várias vezes. Às vezes tem até barreira caindo lá no Rio de Janeiro, aquela que a gente vê pela televisão, alagando tudo. Você vê falar em terremoto, de tsunami. E o homem moderno só pensa em churrasco e festa. É verdade. E eu posso desafirmar com toda certeza que o homem só tem sucesso quando se volta para Deus. Amém. Glória a Deus. O sucesso do homem depende da bênção de Deus. Amém. Portanto, meus irmãos, voltem-se para Deus. Amém. Reconheça as suas necessidades que a gente tem de pedir perdão a Deus. Porque esta é a mensagem do verso 13 para vocês. Amém. Mas a segunda razão que eu vou expor, que eu falei que ia expor 3 razões, a segunda razão ainda é mais importante do que essa que nós falamos, que é a primeira. E mais grave é que o povo de Jerusalém ainda não tinha se dado conta do caráter religioso do problema. Que está na segunda parte aqui, no verso 11. Diz assim: mas não, Isaías falando, mas não olhastes para cima, para aquele que eu tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. É como se Deus estivesse dizendo assim para eles: eu estou lhes chamando para orar, olhem para mim, eu os ajudarei. Eles não olharam. Como é que Deus vai ajudar? Ninguém olhou para eles. Ele está dizendo aqui: me dê um pouco de atenção, olhe para mim, eu estou aqui para ajudar. Amém. Gente, esse povo ele fez de tudo para salvar Jerusalém e não conseguiram. Não conseguiram. Vocês viram aí, correram para a casa das armas, correram para o açude, correram para os muros, demoliram casas. Mas uma coisa eles nunca fizeram. Nunca fizeram. Nunca olharam para Deus. Não olharam para Deus. Porque eles nunca perceberam o problema deles, que era a falta de Deus. Eles se entregaram àqueles métodos heróicos militares, né? Mas não olharam para cima. Tem que olhar, está dizendo o texto, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para aquele que o tinha feito. Oh, glórias. Aleluia. Eles nem consideraram aquele que o formou desde a antiguidade. Então eles correram por todos os lados, para cá e para lá, mas não conseguiram nada. E o mais importante, meus irmãos, não fizeram, era olhar para Deus. Isso é a mensagem do verso 11 para vocês, é falta de Deus. Temos que olhar para Deus em primeiro lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque toda a história da tragédia dos filhos de Israel é simplesmente porque eles simplesmente esqueceram de Deus. Eles esqueceram que eles eram o povo de Deus. Deus escolheu aquele povo para ser o povo de Deus. Eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito com eles. Eles esqueceram que Deus tinha dado a terra de Canaã, dado a terra para eles, dado a cidade, fez daquela cidade uma nação. Esqueceram disso também. As vitórias, quanta vitória que a gente lê que Deus deu para eles, esqueceram também das vitórias. Quer dizer, deixaram Deus de lado. É só desobediência e ingratidão. Verdade. Hoje acontece, se vocês olharem direitinho, acontece a mesma coisa. O homem é uma criatura de Deus, feita por Deus, modelada por Deus. A gente foi modelada a sua imagem e semelhança. Nós temos que lembrar disso sempre. E o homem ele foi criado por Deus, sabe para quê? Para glorificar a Deus. Aleluia. Glória. E às vezes não é todo mundo que glorifica. Hoje mesmo eu estou com um parente doente, me ligou, falou: tia, o povo não glorifica mais. Eu falei: meu filho, eles não glorificam mais a Deus. Como é que eles vão fazer quando chegar lá no céu? Não aprendeu a glorificar a Deus aqui? Temos que glorificar a
Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o homem só pode funcionar bem se ele obedecer a Deus, obedecer às leis de Deus. Amém. Porque o homem não sabe a verdade sobre si mesmo, não sabe. Ele não sabe que para ele ser feliz e próspero, né, é preciso ser abençoado por Deus. Amém. Enquanto o homem não compreender que ele foi criado, que ele depende de criado por Deus e que depende de Deus, tudo será em vão. É verdade. Porque ele é uma criatura de Deus. É aquilo que eu falei, ele só terá sucesso real com a bênção de Deus. Senão não terá. Porque o homem ele tem essa incapacidade de perceber, né? Que o problema dele, ele teria que perceber que o problema dele é um problema moral e um problema religioso. Então eu vou expor para vocês a terceira razão por que eles deixaram, que eles perderam lá, falharam. Então a terceira razão do homem ter falhado é porque ele precisa voltar para Deus. Precisa voltar para Deus. Amém. Então os filhos de Israel sempre achavam que, embora eles tivessem algum problema, era apenas um probleminha pequeno. Eles sempre achavam que o problema deles era pequeno. Porque eles só davam ouvidos àqueles profetas bonzinhos, como nós fazemos hoje, aqueles profetas que só falam em paz, 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 onde não tem paz. Quando tem um profeta que chama a atenção, o pessoal corre daquela igreja, porque o pessoal está falando, a gente tem que ensinar o que está na palavra de Deus. Amém. Por que eu vou ficar passando a mão na cabeça? Só paz, paz, ser boazinha. Ele não pode ser só boazinha, tem que contar o que está aqui. Amém. Porque não fui eu que escrevi esse texto, foi Deus que escreveu esse texto. Amém. Amém. Não fui eu. Glória a Deus.